É verdade que Jesus foi pro inferno? Que história é essa que Jesus foi pro inferno? Eu lembro uma vez que eu fui na casa da minha avó, e a minha avó, ela é daquelas pessoas, ela não lê nada da Bíblia, ela não conhece nada de Bíblia, tadinha. Ela é um amor de pessoa, mas ela não conhece nada de Bíblia. E eu cheguei na casa dela e ela é super católica, cheia de imagem na casa, assim, e eu comecei a falar com ela de Jesus. E aí ela pegou não, Jesus é maravilhoso. Aí eu peguei e falei pra ela assim, falei, vó, e Jesus por amor, ele foi até no inferno por nossa causa. Ela quase caiu pra trás, cara. Falei, que besteira é essa, Daniel, que você tá falando? Eu falei, não, vó, tá na Bíblia. Então tem muita gente que não sabe disso, que Jesus foi pro inferno. E eu vou te explicar agora. Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que a palavra inferno na Bíblia, ela traz um certo problema de tradução. Como assim? Existe um lugar hoje 2017, que chama interior da terra. Esse lugar, em muitas Bíblias, está traduzido como inferno, mas a palavra não é inferno, a palavra é Hades. Já começa por aí. A palavra é Hades. Tem um outro lugar que acontece depois de Apocalipse capítulo 20, depois do fim do mundo, onde Deus vai criar um lago de fogo, e nesse lago de fogo ele vai jogar Satanás, os seus anjos, e todos os ímpios e os profetas do anticristo, etc. Esse lago de fogo também na Bíblia está traduzido como inferno, mas são lugares diferentes. Já começa por aí. Um lugar é o Hades, que é o interior da terra. O outro lugar é o lago de fogo, que é o lugar onde o próprio diabo vai estar sendo castigado. Então não misture os dois lugares. Existe o inferno agora e existe o inferno de depois. O inferno de agora é o Hades, o inferno de depois é o Gehenna, tá? Mas é só para vocês entenderem que Jesus não foi para o inferno, lago de fogo, nunca, jamais. Jesus foi para o interior da terra e eu vou explicar para vocês. Primeiro texto que a gente vai abrir, Mateus capítulo 12, verso 40. Ele fala assim: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no interior de uma baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então Jesus mesmo está falando. Mateus capítulo 12 é ele falando. Ele vira e ele fala, do mesmo jeito que Jonas ficou 3 dias lá, eu também vou ficar 3 dias no interior da terra. Então se alguém disser que Jesus não foi, já é mentira. Jesus foi para o interior da terra. Aí agora a gente pergunta e fala, mas o que tem lá nesse interior da terra? O que tem lá para fazer? O que eu vou fazer lá? Você vai ver. Em Abraão, em Gênesis no capítulo 25, no verso 8, fala assim: Abraão morreu, acabou a vida nessa terra de Abraão. Abraão morreu em boa velhice e cheio de dias, e foi congregado ao seu povo. Não, para. Ele morreu e foi congregado ao seu povo. Aí você vai ler em Gênesis no capítulo 35, que Isaac morreu e foi congregado ao seu povo. Aí você vai ler em Gênesis capítulo 49, eu deixei tudo anotadinho aqui, que Jacó morreu e foi congregado ao seu povo. O que é essa expressão, foi congregado ao seu povo? Congregado foi juntado, é em grupo. Ele foi congregado, foi engrupado, foi levado para um grupo com o seu povo. Mas eles estavam mortos, como assim? Aquela tola ideia de que a pessoa que morre dorme, isso não existe. Gente, isso é uma análise bíblica muito errada. Não existe isso de dormir. Aqui está falando, ele foi congregado ao seu povo. Eu vou falar para vocês, por exemplo, Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, João está vendo a abertura dos selos. Vai entendendo a parada aí. João está vendo a abertura dos selos. Dani, que selos? Os selos que precedem as trombetas e os cálices da ira, mas não é o assunto de hoje, tá? O Apocalipse a gente deixa para depois. Ele está vendo esses selos. O fim do mundo só vem depois do 7º selo. Quando João ele olha o 5º selo sendo aberto, ele vê almas debaixo do altar de Deus clamando por vingança, por terem sido mortas defendendo Jesus. Aí você vira e fala assim, mortas defendendo Jesus? E como é que João viu antes do fim do mundo? E o pior, Deus ainda fala para elas, calma,
Ainda tem mais gente para morrer em meu nome. Então você fala, então elas estavam falando com Deus enquanto enquanto tinha gente viva na terra. Então não tem essa de que morreu, tá dormindo. João viu gente falando com Deus. Como que tá dormindo? Beleza. Gênesis capítulo 25, Gênesis capítulo 35 e Gênesis capítulo 49 mostra Abraão, Isaac e Jacó morrendo e indo se congregar com seu povo depois de mortos. Como assim congregar com seu povo? Aí que tá a explicação para isso. Você vai ter que abrir comigo Lucas capítulo 16. Quem tá com a Bíblia aí, abre por favor, Lucas capítulo 16. A partir do verso 19, fala assim, presta atenção. Havia um homem rico que se vestia de roupas chiques e todo dia ele vivia regaladamente. Eu vou dar uma mudancinha para ficar mais fácil o texto de entender. E havia um mendigo chamado Lázaro que estava na porta da casa do rico, cheio de feridas. E ele desejava se alimentar até com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães lambiam-lhe as feridas. Olha que tristeza. Aconteceu que o mendigo morreu e o rico também. Só que o rico foi levado para o Hades, enquanto o mendigo foi levado para o seio de Abraão. Para. Por que eu não creio que isso aqui é parábola? Porque Jesus contou 42 parábolas. 42 Jesus contou. E das 42, só uma ele dá nome para as pessoas. Por que ele deu nome para as pessoas aqui? Porque eu tenho certeza que isso aqui é real. Eu tenho certeza que isso aqui Jesus contou uma história. Jesus não falou uma parábola. Se fosse parábola ele não daria nomes. Ou ele falaria, vou falar para vocês uma parábola, igual ele sempre faz. Ele não falou, vou contar uma parábola. Não, ele falou, ora, uma vez. Se Jesus falasse era uma vez e ele fosse uma parábola, é mentira. Ele estaria mentindo, ele não mentiu. Se fosse parábola, ele não daria nome para as pessoas e ele falaria, eis que vos dou uma parábola. E ele não fez isso. Aí acontece o seguinte, que estando, olha, algumas bíblias vão falar no inferno, mas aqui o certo é no Hades. Estando no Hades, o rico ergueu os olhos, estando em tormentos. Então ele estava num lugar desgraçado, velho. E viu a longe Abraão, o pai Abraão. Lembra que Abraão, eu acabei de ler em Gênesis 25 que ele foi congregado com o seu povo? Ele viu Abraão lá congregado com o povo. E viu Lázaro deitado em seu peito. E então o rico clamou, Abraão, tem misericórdia de mim, pede para o mendigo, aí o Lázaro, molhar o dedo na água e colocar na minha língua, porque eu não estou aguentando de calor. E Abraão falou, filho, não dá, tem um abismo que separa nós dois. Então aqui eu estou te mostrando que existe, quando Jesus estava contando, na época de Jesus, existe um lugar chamado Hades, interior da terra. Esse lugar tem um abismo que separa. De um lado, tormento. Do outro lado, as pessoas descansando no seio de Abraão. Vocês estão entendendo aqui a história? Agora a pergunta que fica. Dani, no seio de Abraão, ainda tem gente? Será que ainda tem gente dentro desse seio de Abraão? Essa é a boa pergunta. Aí que tá. Por que Jesus foi para lá então? Eu vou pedir para vocês lerem comigo Efésios capítulo 4, no verso 8. Olha só o que fala, Efésios capítulo 4, verso 8. Ele fala assim, por isso é que foi dito, quando Jesus subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, a palavra diz, ele subiu, pois ele também havia descido. Aquele que desceu é o mesmo que subiu, a fim de completar todas as coisas. Meu Deus, Jesus ele desceu, a Bíblia deixa claro de novo que ele desceu sim nesse lugar, chamado Hades. Só que por que ele desceu? A Bíblia aqui fala, para levar cativo o cativeiro. Eu vou tentar deixar mais fácil esse texto num português mais claro. Jesus veio levar presa à prisão. Como assim? Presa à prisão? Antes de Jesus morrer, não tinha acontecido ainda o perdão dos pecados. Quando, por exemplo, João Batista vê Jesus, ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer então que o pecado não tinha sido tirado. Quer dizer que as pessoas que morriam, ainda que em Jesus,
ainda que crendo em Deus, ainda que crendo no Messias, por isso que elas matavam o cordeirinho. Elas levavam o cordeirinho para morrer, porque elas estavam crendo que um dia Deus providenciaria o cordeiro, um dia o Messias viria. Eles tinham fé de que o Messias viria. A salvação era por fé já no Velho Testamento. Eles faziam isso por fé, porque eles criam que lá na frente Deus providenciaria o Messias. Então existia antes de Jesus um lugar chamado Hades, interior da terra. Algumas bíblias trazem como inferno, mas eu não gosto dessa palavra. E nesse lugar tinha uma divisão, um abismo. De um lado ficava os que criam no Messias, do outro lado ficavam os ímpios. No lado de quem cria no Messias era paz. E no lado de quem não cria era tormento, era calor, era sede de água. Esse seio de Abraão era o purgatório? Não, purgatório não existe. Isso é uma doutrina errada. Isso é heresia, não existe purgatório. Tira isso da sua cabeça. Vou falar de novo devagar para quem não entendeu. Antes de Jesus morrer e ressuscitar, não havia um paraíso pronto para aqueles que criam. Por quê? Porque ainda não havia sido pago o pecado. Quando Jesus ele está em terra, ele fala para os discípulos que ele vai preparar um lugar. Então quando Jesus ressuscita, ele inaugura esse lugar. Agora que eu estou falando de Efésios 4, quando ele fala que ele levou o cativeiro. Qual cativeiro? O seio de Abraão. Os salvos, os que criam no Messias, porque até então o nome Jesus não era conhecido, eles conheciam só o Messias, eles estavam ali nesse lugar preso, esperando o Messias se revelar. Mas só que eles não estavam presos mal, eles estavam presos, mas descansando. Mas eles estavam presos ali, eles ainda não podiam ir ver Deus. Mas eles não estavam em tormento igual o povo ímpio, tá entendendo? Quando Jesus fala, em Efésios capítulo 4, no verso 8, que ele foi e pegou essa prisão e levou presa para ele. Então Jesus pegou todo mundo que estava no seio de Abraão e levou para ele, simples assim. Todo mundo que estava no seio de Abraão foi levado cativo pelo amor de Deus. Eu não estou falando pelo amor de Deus te pedindo ajuda, eu estou falando que eles foram levados pelo amor de Deus, entendeu? Vocês entenderam. Olha que demais. Ah, Dani, explica melhor. Então tá. Vamos para 1 Pedro, capítulo 3, versos 18 e 19. 1 Pedro, capítulo 3, 18 e 19 fala assim: Cristo morreu uma vez pelos pecados. E aí aqui já para também o negócio de reencarnação, né? Pelo amor de Deus. Hebreus 9, 27. Ao homem está dado o direito de morrer uma só vez. Uma só vez. Vindo então o juízo. Então não tem essa de ficar, morre, ressuscita, vai coisas boas, depois morre, depois reencarna, coisa boa. Mentira. Isso é antibíblico. Ou você crê em Jesus, ou você crê em reencarnação. Não cabe as duas coisas. Hebreus 9, 27, claríssimo. Mas vamos lá. Porque, 1 Pedro 3, 18 e 19. Porque Cristo morreu uma só vez pelos pecados. O justo morreu pelos injustos, para nos levar a Deus. Ele foi morto na carne, mas ele é vivo no espírito. E em espírito ele foi e pregou aos espíritos presos. Está aqui. Jesus foi lá embaixo pregar. Só que aí você fala, pregar o quê? Não foi pregar salvação. Ele não foi pregar salvação. Por quê? Quando você morre, você já recebe o juízo. Não tem essa de, gente, Deuteronômio 18 proíbe veementemente você orar por morto. É insano você orar por gente morta. Porque assim, se a Bíblia fala em Hebreus 9, 27, que quando a pessoa morre já vem o juízo, Deus é o justo juiz, Ele sabe o que fazer com a pessoa. É ridículo eu querer orar para mudar o destino da pessoa e contestar o que Deus decidiu. Ah, morreu meu amigo. Aí Deus decidiu o destino dele, porque é no momento da morte que decide, céu ou inferno. Aí eu vou lá e começo a orar para Deus salvar a alma do cara. Então Deus está falando assim, filho, por que você está orando? Quer dizer então que o meu juízo é ruim? Você não crê no meu juízo? Pelo amor de Deus. Dani, se as pessoas que estavam no seio de Abraão não acreditassem no Messias, elas seriam lançadas no Hades? Não, filho, porque quem cria no Messias foi para o seio de Abraão. Seio de Abraão só estava quem creu no Messias. Ninguém que não cria no Messias foi para o seio de Abraão. Todo mundo que não cria no Messias ia para o Hades. Era diferente. Então a gente sabe que o povo de Deus que morreu crendo no Messias, o povo que oferecia sacrifício, etc., eles estavam no seio de Abraão. E o povo que morreu ímpio estava no Hades. Jesus desceu até esse lugar e levou cativo o cativeiro, levou o povo que estava no seio de Abraão. Então estamos entendendo. Continua isso aqui.
Mas Dani, o que ele foi fazer lá? Gente, a Bíblia fala em Colossenses capítulo 2, a partir do verso 14 e 15, que Jesus riscou a cédula que nos era contrária. Que cédula? Eu tinha uma lista enorme de pecados, estava lá, o Dani fez isso, 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 o Dani fez isso. Jesus pegou essa dívida e ele cravou na cruz, ele colocou lá na cruz, e agora ele fala assim: diabo, se você quiser cobrar alguma coisa do meu filho, você vem olhar na cruz, a dívida está paga, está perdoado. Meu Deus, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual nos era contrária, Jesus tirou no meio de nós, cravando-a na cruz, e ele despojou os principados e potestades, e os expôs publicamente. Jesus, ele chegou lá no inferno, no Hades, ele chegou no seio de Abraão, bateu lá, falou assim: todo mundo que está aqui é meu. Abraçou todo mundo. Aí ele olhou pro povo no outro lado, no lado do Hades, olhou pros demônios e tudo e falou assim: tchau, pardal, esse povo é meu. Aqui, por isso que a Bíblia está falando, despojou os demônios e expôs eles à vergonha. Por quê? Porque eles falaram assim: tchau pra vocês, querido, um beijo pra vocês, tô levando essa minha galera pra casa porque eles são meus. Isso é despojar, isso é tirar dos mortos, isso é arrancar o povo que estava no seio de Abraão. Apocalipse 1, 17 e 18. Olha o que fala: quando eu vi Jesus, caí aos seus pés como morto. Susto, meu Deus, o que está acontecendo aqui? É Jesus. Jesus colocou sobre mim a sua mão direita e me disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu que vivo e fui morto, mas aqui estou vivo para sempre, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Meu Deus! Jesus deixando claro que ele tem as chaves da morte e do inferno. Mas eu quero dar um comentário sobre esse texto. Vem alguns testemunhos de Jeová querer adulterar toda a Bíblia, e ele vira e fala assim, porque Jesus não é Deus. Amado, Isaías capítulo 44, 6, mostra Deus falando assim: eu sou o primeiro e o último, fora de mim não há Deus. Deus falando, o Yahvé. Aí vem Jesus e fala: eu sou o primeiro e o último, eu vivo para sempre. Peraí, tem dois primeiros e dois últimos? Não existe dois primeiros lugares, é um primeiro lugar e um segundo. Se tem dois primeiros, ou a Bíblia é mentirosa, ou os dois são a mesma pessoa. Simples assim, ele, né? Tá entendendo, filha? Isaías 44, 6, Apocalipse 1, 17. Eu sou o primeiro e último. Jesus é o primeiro e último, normal. Tá travando para vocês? Para mim não tá, não. Tem gente que tá normal. Então Jesus agora, ele tem as chaves da morte e do inferno. Eu amo esse texto de Hebreus capítulo 2, quando ele fala assim no verso 14: visto como os filhos participam de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Para que Jesus vencesse o diabo no terreno dele, Jesus precisava ir para o terreno dele. Para Jesus poder ir para o terreno dele, ele precisava morrer. Mas Deus não morre, porque Deus é eterno. Então Deus teve que assumir uma forma humana para poder morrer. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados e para poder entrar lá no império das trevas, do diabo, e pegar a chave dele. Então eu imagino Jesus chegando, aquela cara dele de eu sou o Todo-Poderoso, e aí ele vai lá, abraça todo mundo, aí ele leva quem é dele, ele pega a chave da vida, e aí ele vira e fala tchau, tchau, expôs publicamente. Isso é muito legal. Agora eu quero terminar mostrando para vocês mais uma prova de que tudo isso que eu estou falando é verdade. Quando você vai ler Filipenses capítulo 2, verso 5, você fala, todo mundo conhece: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes, ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, achado semelhante aos homens. E na forma de homem, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E aí? Então Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todos os nomes, o nome de Jesus,
para que ao nome de Jesus se dobre. Analise isso aqui. No nome de Jesus vai se dobrar todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra. Então, quando Jesus vier, ele veio como cordeiro e nem todo mundo aceitou. Mas quando ele vier como leão, todo mundo vai ter que aceitar. Todo mundo vai ter que ver e reconhecer que Jesus é o Senhor. Uns vão reconhecer para a glória, outros vão reconhecer para a sua condenação. Mas o que é demais é o seguinte: todos os que estão no céu, na terra e embaixo da terra. Olha agora a diferença. Olha a diferença. Efésios capítulo 3, no verso 14, fala assim: é por isso que eu me coloco de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o seu nome. Peraí, se Deus fala que vai dobrar o joelho de todo mundo que está no céu, na terra e debaixo da terra, por que é que depois ele fala que só as famílias do céu e da terra vão levar o nome? Porque hoje, gente, quem está no interior da terra não é mais o povo de Deus. Porque se tivesse povo de Deus no interior da terra, ele falaria que a família do interior da terra dobraria o joelho. Só que não existe mais família no interior da terra, porque a família no interior da terra Deus levou para ele em glória. Então hoje a gente tem a família aqui na terra, que sou eu e vocês, que a gente ainda está aqui em carne, e nós temos a família nos céus. Pai, Filho e Espírito Santo é óbvio que são uma pessoa só. Jesus Cristo é uma pessoa. Deus é a mesma pessoa, só que ele se manifesta de formas diferentes. João capítulo 10, verso 30, Jesus fala: eu e o Pai somos um. João 14, Jesus, mostra-nos o Pai. Há tanto tempo estou convosco e vocês não percebem? Enfim, Jesus é Deus, que papo furado. Acabei de mostrar aqui Isaías 44 e Apocalipse 1,17. Eu sou o primeiro e último. Jesus fala, eu sou o primeiro e último. Depois Deus fala, eu sou o primeiro e último. Tem dois primeiros e últimos? Não. Então o que eu quero dizer para vocês é isso. Existia o interior da terra. Existia o interior da terra. Existia um abismo que separava. Existia um povo que cria no Messias no seio de Abraão. E existia um povo ímpio no Hades. Jesus veio, arrancou todo esse povo do seio de Abraão e levou cativo o cativeiro para inaugurar o paraíso. E lá embaixo só ficou ímpio. Hoje, quem morre hoje, crente, novo nascido, sabendo que Jesus é o Senhor, vai direto para casa. Quem não crê, vai direto para o Hades. No final dos tempos, lá Apocalipse capítulo 20, quando o lago de fogo for criado, Deus pega o Hades e lança no lago de fogo. Deus pega essa prisão, os ímpios, e condena todos os ímpios, condena o inferno, condena o diabo, condena o anticristo, condena a besta e condena todo mundo. E quem creu não, vai viver para sempre em festa. Agora sim, alguém tem alguma pergunta? Senão eu vou terminar o vídeo, porque agora eu terminei. Ele fica com saudade da gente. É isso então, vou fechar o vídeo. Eu vou colocar no YouTube desde o começo com os textos, tá bom? Deus abençoe e guarde, amo vocês. Tchau.